Agora sim, em definitivo, direto do CPA, o Centro Político Administrativo, a Júlia Scherer conduz uma entrevista com o governador do estado, Coronel Marcos Rocha. Júlia, em definitivo agora então, aí direto do CPA, as informações com você. Obrigada, Gilson. A gente segue aqui então com o governador do estado, Coronel Marcos Rocha, para fazer essa prestação de contas sobre as ações que estão sendo tomadas a fim de contornar, combater esse cenário que Rondônia vem sofrendo com duas situações gravíssimas. A seca severa, governador, como nós falamos, e também acompanhada dessas queimadas que têm provocado tanta fumaça. Duas operações foram anunciadas, a Temporã 1 e a Temporã 2. De quando começou esse trabalho de combate aos incêndios, primeiramente, para resolver essa questão da fumaça, para agora, tem evoluído? Fala para a gente em que cenário Rondônia está atualmente. Em verdade, o que tem acontecido? A gente vem trabalhando muito em relação à crise hídrica. Isso começou lá em novembro do ano passado, quando a gente identificou a possibilidade de seca severa. Então a gente veio trabalhando em novembro do ano passado, quando eu criei o Comitê de Crise Hídrica. Por que a crise hídrica e por que a fumaça? Olha, quando a gente tem falta de água, isso deixa a selva, o mato muito seco, então qualquer centelha ali vai causar um incêndio, e o incêndio causa fumaça. Nós temos um problema aqui, Júlia, no estado de Rondônia, e que nós estamos num local mais baixo. Então o que acontece? Quando os ventos jogam, que é o normal dos ventos, jogam, por exemplo, do norte e passando aqui por nós, por Rondônia, então ele está trazendo a fumaça de outros lugares do Brasil. Quando o vento inverte, vem lá dos Andes, então traz a fumaça que está intensa ali na Bolívia, que inclusive pediu apoio também ao Brasil. Então a gente vem vivendo a crise hídrica que se agravou com esse fogo ilegal, inclusive, e a fumaça intensa. Nós fizemos, como você me perguntou, várias ações. Criamos o Comitê de Crise Hídrica lá em novembro de 2023. Nós fomos à Agência Nacional de Águas para pedir apoio para os municípios de Rondônia que já estavam com problema. Ou seja, nós saberíamos que teriam problemas. Então, a gente veio trabalhando, tivemos informação da ANA, e isso me deixou bastante preocupado, que nós temos aí 16 anos pela frente de luta contra a falta de água. Quem vai lutar contra a falta de água? Todo o norte do Brasil, segundo a ANA, e isso para a gente é bastante preocupante. Nós mandamos também, quando chegou agora no mês de março também de 2024, nós fizemos a elevação do nível da crise para nível 2. Isso porque a gente viu o agravamento. Então, passo a passo, a gente vem adotando ações, como, por exemplo, também um outro comitê para captação de recursos, porque a gente precisa de recursos, que era algo inesperado. Quem falava disso lá em janeiro, fevereiro, março do ano passado? Ninguém. Então a gente precisava captar recursos. A gente está trabalhando e buscando apoio com outras instituições. Eu quero aqui deixar bem claro, além do governo do estado, através da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, através da SEDAM e tantos outros órgãos, nós também temos o Ministério Público trabalhando em conjunto, o Tribunal de Contas trabalhando juntamente, também o Tribunal de Justiça. Além do governo federal, através da Polícia Federal, que encaminhou efetivo também para nos ajudar, e também o Exército Brasileiro. Eu recebi o telefonema do comandante aqui da Brigada, da 17ª Brigada, dizendo que encaminharia e encaminhou policiais do Exército para fazer a segurança. Por quê? Quando os nossos bombeiros e brigadistas estavam apagando os incêndios, por exemplo, ali no Parque de Guajará-Mirim, eles foram surpreendidos com disparos de arma de fogo e também armadilhas que fizeram, e além das armadilhas, também colocaram fogo ao contrário, com o objetivo de queimá-los. Então nós precisaríamos, que existem criminosos atuando nessas áreas, então nós precisaríamos protegê-los. Então, tanto a Polícia Militar como o Exército Brasileiro estão trabalhando em conjunto. E é claro, o IBAMA, não posso esquecer,
ele tem feito também o seu trabalho e nos apoiado e nós, inclusive, eu encaminhei o comandante-geral do Corpo de Bombeiros e a SEDAM para que estivessem lá em Brasília, estão lá em Brasília agora, para conseguir recursos através de equipamentos para poder fazer o combate ao fogo. Governador, você falou bastante de apoio, né, pelo menos 3 vezes, e também citou vários órgãos imbuídos juntos nesse combate a essa situação. E com relação à crise hídrica, você também diz que já se previa bem antes, tanto que foi instalado um comitê. De lá para cá, esses apoios estão sendo o suficiente, porque é o menor nível do Rio Madeira já registrado em toda a história, desde que começou a ser registrado. Caiu na sua gestão essa situação. Exatamente. É o pior cenário de fumaça que Rondônia vive de toda a história, de que alguém se recorda até então. Essa união está sendo suficiente? Tem buscado mais recursos? Como que está essa busca por recursos para poder fortalecer ainda mais o enfrentamento a este cenário? Nós encaminhamos também um documento à Assembleia Legislativa solicitando o apoio das emendas impositivas deles, que todo deputado, o governo federal, o governo do estado é obrigado a pagar as emendas impositivas. Eles têm uma cota. Então, eu pedi que as emendas impositivas deles, nesse momento tão terrível que a gente passa, nós pudéssemos, então, aplicar para a defesa da nossa sociedade. Mandei o documento, por acaso eu até anotei aqui, eu mandei lá no dia 5 de agosto, né, solicitando essas emendas. Além disso, também, nós encaminhamos projeto de lei, para que, na verdade, mensagem à Assembleia Legislativa para que votassem na data de ontem os projetos que viriam a reforçar tanto o Corpo de Bombeiros quanto a Polícia Militar e também as consequências da crise hídrica e das queimadas, porque isso acaba abalando toda a sociedade. Infelizmente, esse projeto não foi colocado para votação, né, ou não foi aprovado, né, não me recordo completamente como aconteceu, ou se não foi para votação, ou se não foi aprovado. Mas eu não teve acredito. Resposta. Não, a resposta foi ainda negativa. Parece que era para desmembrar o projeto, né? Então eu peço, aproveito para pedir aqui aos deputados para olharem também esse documento que nós encaminhamos, essa mensagem solicitando as emendas impositivas para apoio e também esses projetos que nós estamos encaminhando, que são tão importantes para a nossa sociedade. E, governador, com relação a todas as medidas que estão sendo tomadas, a busca por apoio do governo federal é algo que vocês também têm buscado. A agenda já prevista para você ir a Brasília em busca desse reforço, desse apoio? Eu encaminhei os nossos secretários, mas além disso, eu mandei documentos, mandei documento ao Ministério que trabalha aqui na região, né? Mandei também o documento ao Ministério da Defesa, enfim, mandei vários documentos à Casa Civil da Presidência da República, pedindo apoio para que encaminhasse aviões, porque o Brasil ele tem alguns aviões, o KC-390, que consegue jogar grande quantidade de água. Então, eu aguardo esse apoio, falei com o ministro Wellington, da Assistência Social, aqui também nesse gabinete, no gabinete do governo, requisitando esse apoio. Júlia. Junto à Presidência da República. Adilson, a gente está te ouvindo, eu estou com retorno aqui com você. Adilson quer fazer uma pergunta também, governador, okay. Pode falar que eu te ouço. Júlia, me permita, o governador falando sobre essa questão de apoios, e você muito pertinentemente instigou o governador a falar sobre o assunto. A ministra de Meio Ambiente, Marina Silva, esteve em Rondônia, aqui em Porto Velho, há aproximadamente 30 dias. Eu queria saber se ela deixou algo de efetivo, porque eu não vi a ministra visitando o Parque de Guajará-Mirim, uma das regiões mais afetadas do nosso estado de Rondônia. Eu não vi também ela presente nos mananciais, vendo a realidade do desastre que a gente vem tendo que enfrentar nesses últimos tempos. Eu queria saber se efetivamente o Ministério de Meio Ambiente estendeu as mãos ao governo do estado de Rondônia. Certo, Adilson. Governador, Adilson fala sobre a vinda da ministra de Meio Ambiente, Marina Silva Rondônia, cerca de 30 dias atrás. Se houve alguma preocupação, um contato ou alguma visita a essas regiões, como o Parque de Guajará-Mirim, que foi tão afetado e tem ganhado tanta repercussão, se há um pronunciamento, um posicionamento que veio dessa passagem dela aqui pelo estado de Rondônia? Não, diretamente comigo não houve esse contato, né? O contato
acredito que tenha sido dela diretamente com os locais. Mas o fato é que a gente aguarda muito essa ajuda do governo federal para que nós consigamos vencer essa crise. Olha só, é uma situação bastante difícil, né? Porque a seca intensa que provocou as queimadas de algo que a gente protege, nós protegemos muito o nosso meio ambiente. E, repito, esse fogo, eu não posso falar queimada, esse fogo não está vindo dos nossos produtores, ele não vem dos produtores. A gente pode ver aí beiras de estrada, no meio da selva, né? Na verdade, é através de invasores que estão fazendo isso, e eu digo mais, é uma situação criminosa, né? Então, a gente precisa desse apoio do governo federal com aviões, nós requisitamos, o apoio parece que já chegou lá ao Mato Grosso, e nós temos, eu até falei ainda agora aqui com a nossa querida jornalista Júlia, falei para ela, olha, nós temos um fogo intenso que aconteceu ali no Mato Grosso, fica a 600 quilômetros aqui de Porto Velho, ou seja, a 200 quilômetros, menos disso, de Vilhena, né? Então a gente fica, quase em Vilhena, para ser sincero. Então a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo e a gente precisa do apoio do governo federal, de todos os órgãos, dos nossos deputados estaduais, federais, dos senadores. Nós precisamos de recursos e também apoio com equipamentos para poder ajudar e a gente conseguir vencer essa dificuldade. A situação preocupante, governador, no que diz respeito, é claro, né, à saúde da população, que a população acaba sofrendo muito com essa fumaça, aumentou a demanda nas unidades de saúde e também a questão da necessidade básica, abastecimento de água para as pessoas que estão sendo afetadas mais diretamente com a seca do Rio Madeira. Quais as medidas estão sendo providenciadas para poder garantir esse mínimo para a população com relação ao fornecimento de água, por exemplo? É o que a gente está fazendo. A nossa CEOSP, o governo do estado, já determinei que nós fizéssemos ali captação de águas num ponto mais alto do rio, que fica atrás da nossa hidrelétrica. Isso foi feito, a CEOSP trabalhou muito bem juntamente com a CAERD e conseguiram aumentar a vazão de água para ajudar aqui a cidade de Porto Velho, o município de Porto Velho. Entretanto, nós temos outros municípios, e foi isso que eu mandei na mensagem à Assembleia Legislativa, informando os municípios que a gente já estava prevendo os problemas futuros, né? Eu mandei ali no mês de agosto. Então, todo esse trabalho do governo do estado e os projetos que a gente tem encaminhado são voltados para isso. Os documentos que nós temos encaminhado também ao governo federal é para ajudar a combater isso, não só o fogo, porque convém lembrar, o fogo ele vem em razão da seca, né? E você falou muito bem, o fogo vem em razão da seca. E como a seca ela foi antecipada em 2 meses, e há uma previsão, nós tivemos algumas chuvas acontecendo aí no estado, mas há uma previsão da seca se estender até novembro, dezembro. Então, é algo que a gente nunca viu aqui no estado. Então, por isso que eu peço também a toda a população para economizar água. Essa é uma situação emergencial que a gente tem vivendo. Nós vivemos ali a pandemia, algo terrível, né? E conseguimos vencer. E a gente tem que, mais uma vez, trabalharmos juntos para a gente vencer esse momento, né? É algo terrível que tem acontecendo e não é só no estado de Rondônia. É bom que a gente lembre disso. Está acontecendo no Pará, está acontecendo em Rondônia, no Acre, no Amazonas, que já existem rios secos também, como existem também no estado de Rondônia. Então, nós temos que ter cuidado. Há uma previsão, inclusive, que nós vamos ter aqui o leito, ou seja, o nível da água do Rio Madeira negativo, ou seja, 2,5 metros abaixo do nível do rio. Então, isso é muito grave. Julia. Governador, bem lembrado, né? Esse cenário de queimada a gente vive em 60%, pelo menos, do Brasil. Nosso tempo está esgotando, não sei se o Dilson quer falar alguma coisa, já está finalizando, né? Infelizmente, muito assunto para falar. Fala, Dilson. Aproveitar esse momento e já convido o governador para vir ao estúdio aqui, que a gente consegue aproveitar melhor o tempo. Tem um grupo de alunos que estão criando um baixo-assinado com o propósito da não interrupção dos jogos escolares, acho que é o JOER, algo assim. E o decreto do governador, ele recomenda a paralisação de algumas ações externas, principalmente com as crianças. Qual a opinião do governador acerca dessa reivindicação dos alunos?
Adilson, eu vou perguntar para o governador, vou estender o convite para que ele vá ao estúdio falar e levar essa informação também aqui, ao vivo, para a gente poder repercutir amanhã. Adilson, estende o convite para que a gente continue bate-papo lá no estúdio, governador, com tempo mais para conversarmos, inclusive, sobre o pedido de alunos do JUER com relação à não suspensão dos jogos diante desse cenário. E a gente agradece a sua participação, dando essa última resposta aqui. Eu agradeço. Em relação aos alunos, a gente tem essa preocupação de acontecer os jogos, né? Fiz um decreto também concedendo à secretária de Educação, juntamente com as demais superintendências da SEDUC, para que a gente possa avaliar onde acontece, onde não pode acontecer, né? Então, a nossa secretária está trabalhando bem nessa área. Agora, mais uma vez, eu agradeço aqui a oportunidade de estar falando com vocês. Obrigado, Adilson. Cumprimento também aqui, não posso esquecer o Ismael, também a Adriana, a Luciana, que são pessoas maravilhosas que têm trabalhado muito e ajudado a divulgar as informações necessárias, todos vocês. Obrigado, Júlia Scherer. E eu quero dizer que essa é uma dificuldade que nós temos que enfrentar juntos. Parece que é um teste, né? Parece que é um teste, uma pandemia, a gente vence, depois crise hídrica, fogo, né? Mas a gente vai seguir firmes, confiando em Deus, que a gente vai conseguir vencer mais essa luta. Obrigada, governador. Obrigado. Coronel Marcos Rocha, falando ao vivo aqui com os telespectadores da Rondovisão, a TV de Rondônia, afiliada à Band, dentro do Band Cidade. Adilson, muito obrigada. E em breve o governador vai estar no estúdio trazendo mais informações sobre esse cenário. Volto com você. Perfeito, Julinha, muito obrigado. Obrigado também ao governador, Coronel Marcos Rocha, e a toda a equipe dele que gentilmente recebeu lá todo o timaço da Rondovisão TV.